pessoal, belezinha? Muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso Matemática Central com o professor Davi Rocha. Matemática que você precisa saber para concurso público. Hoje uma aula para variar muito, mas muito legal. Então vamos começar a ver os tipos de conjuntos. O primeiro tipo é o conjunto finito. O que é um conjunto finito? Conjunto, simplesmente um conjunto que possui um número determinado de elementos. Você consegue contar ou exibir todos, se for necessário. Você consegue listá-los, tá? Como exemplo, conjunto A, o conjunto dos x, tal que x é uma vogal. Então, o conjunto A é o conjunto das vogais. Eu consigo listar, exibir todos esses elementos e até contá-los. Então, o conjunto A é A, E, I, O, U. São 5 elementos. Então, um conjunto finito. Beleza? Tranquilão? Continuando. Outro tipo de conjunto. Conjunto infinito. Um conjunto infinito é um conjunto que possui um número indeterminado de elementos. Você não consegue contá-los, porque sempre tem mais um. Tá? Um exemplo que a gente já viu é o conjunto dos números naturais. Então, o conjunto N. O x, tal que x é o número natural, a gente já viu que é um conjunto infinito. Sempre que você me dá um número natural, eu consigo dar um maior. Por exemplo, dá um número natural grande. Sei lá, 1.500.000. Eu consigo mais um. 1.501.000. Sempre que você consegue mais um. Tá? Então, por isso que ele é infinito. Tudo bem? Então, temos finito, infinito. Aqui é a forma que a gente também pode representar listando. Lembrando que os 3 pontinhos significa que continua, tá? Tem os 3 pontinhos como continua. Conjunto unitário, outro tipo de conjunto. Um conjunto que possui um único elemento. Um exemplo. B, o conjunto dos x, tal que x é satélite da Terra. A Terra tem um único satélite, no caso aqui natural, né? É a Lua. Então, o conjunto dos satélites da Terra é unitário, tem só um elemento que é a Lua. Beleza? Vamos lá. Conjunto vazio. Um conjunto que não possui elementos. É o conjunto vazio. A gente representa o conjunto vazio por 2 chaves sem elementos, desse jeito aqui, Tá vendo? Abre chaves, fecha chaves e com nada dentro. É o conjunto vazio. Ou pelo símbolo. O símbolo do vazio é um 0 ou um O com uma barra meio inclinada aí. Tá bom? Beleza? Existe também, não coloquei aqui, o conjunto universo. O conjunto universo é o conjunto que representa todos, é o conjunto maior possível, todos os conjuntos estão nele, tá? Então existe o conjunto universo, tudo bem? Exemplo de conjunto vazio. A é igual ao conjunto dos x, tal que x é um número natural menor que 0. Existe algum número natural menor que 0? Não, professor. A gente já viu numa aula anterior que o 0 é o menor número natural. Logo, não existe outro. Portanto, esse conjunto é um conjunto vazio. Posso representar pelo O aí com a barra inclinada ou pelo símbolo das chaves aí, sem ninguém dentro. Então, esse é aqui um exemplo de conjunto vazio. Tudo bem? Observação. Nunca use a notação abre chaves e o símbolo do vazio para representar o conjunto vazio. Pois essa notação aqui ela representa um conjunto que tem um elemento que é o vazio, né? É o conjunto vazio, tá? Então, quando você quer representar o conjunto vazio, ou represente pelo 0 com a barrinha, ou pelas 2 chaves aqui fechando uma outra, com ninguém dentro, tá bom? Beleza? Isso para você não errar na sua prova aí, tá? Caso você faça uma prova de concurso, toma cuidado com isso aqui, tá? Beleza? Tudo bem? Tá aí? Tranquilão, né? Continuando, Relação de pertinência. Quando a gente se refere a um elemento de um conjunto, utilizamos 2 notações. O E de pertence ou esse E com essa barra horizontal de não pertence. Pertence e não pertence.
Então essa relação entre elemento e conjunto é dada por esses dois símbolos, tá? De pertence e não pertence. Exemplos aí. A letra A pertence ao conjunto das vogais. Como que eu escrevo isso na forma matemática usando o símbolo pertence ou não pertence? Posso escrever assim, ó. O elemento, a letra A, pertence ao conjunto A, E, I, O, U. Sempre que eu me refiro a elemento e conjunto, eu uso pertence ou não pertence para descrever a relação entre eles, beleza? Outro exemplo, ó. A letra B não pertence ao conjunto das vogais. Lógico, B não é uma vogal. Mas como que eu escrevo isso na forma matemática? Olha que bonito. B não pertence ao E com a barrinha, ao conjunto A, E, I, O, U, ao conjunto das vogais. Beleza? Tranquilão até aí? Vamos lá, aperte os cintos. Continuando, ó. A relação elemento X conjunto será sempre representada pela relação de pertinência. Pertence ou não pertence. Tudo bem? Sempre que falar elemento e conjunto, você só pode usar esses dois símbolos para você falar ou explicar sobre a relação entre elemento e um conjunto. Notação. Isso aqui você deve guardar. O E, no já viu, significa pertence. E o E com a barrinha inclinada não pertence. Beleza? Até aí? Tranquilão? Sobrevivendo? Vamos lá, continuando, ó. Relação entre conjuntos. Então, agora há pouco, a gente viu relação entre um elemento e um conjunto. Agora a gente vai ver uma relação entre conjuntos. Como eu relaciono? Que símbolos, que notações eu uso para explicar a relação entre conjuntos? Vamos ver. Quando relacionamos dois conjuntos, usamos as notações contido, não está contido, contém e não contém. Tudo bem? Exemplo aí de relação entre conjuntos. O conjunto das vogais está contido no conjunto do nosso alfabeto. Como que eu escrevo isso em forma matemática? Então, o conjunto das vogais, o A, E, I, O, U, está contido no conjunto do alfabeto. A, B, C, D, E, 3 pontinhos, até o Z. Então, percebeu a diferença? Quando eu relaciono elemento e conjunto, eu uso o símbolo pertence. Quando eu quero explicar uma relação entre conjuntos, eu uso o sinal de contido, não contido, contém, não contém. Outro exemplo, então o conjunto do nosso alfabeto não está contido no conjunto das vogais. Então, como que eu escrevo isso em forma matemática? O alfabeto não está contido no conjunto das vogais. O conjunto dos alfabetos é maior, então ele não pode estar contido, né? E como que a gente escreve essa relação? Usando esse símbolo aqui bonitinho. Observe que a relação acima trata de uma relação entre um conjunto menor ou igual comparado com outro maior ou igual. Eu estou comparando dois conjuntos, sempre entre um menor e um maior, tudo bem? No caso, vogais aqui e alfabeto. Vogais menor, alfabeto maior. Para compararmos o conjunto maior ou igual a outro menor ou igual, utilizamos as notações contém e não contém. O conjunto do nosso alfabeto contém o conjunto das vogais. Como que eu escrevo isso na forma matemática? O alfabeto contém as vogais. Então, se você reparou que a boquinha aqui do U deitado, ela sempre é virada para o conjunto maior. Aqui, vogais está contido no conjunto do alfabeto. E aqui o alfabeto contém o conjunto das vogais. Sempre a boquinha está virada para o conjunto maior. Tá? Essa é uma forma de ajudar você a guardar aí. Tudo bem? O conjunto das vogais não contém o conjunto do nosso alfabeto. As vogais não contêm, a boquinha está virada para as vogais, tá vendo? Não contém o alfabeto. Agora, quando é não, a boca é virada para o conjunto menor, tá vendo? Ó? A barrinha horizontal, não esqueça para dizer que não contém. Aqui não está contido e aqui não contém. Um resuminho disso aí, né? Quando falamos em relação entre conjuntos, nós usamos os 4 símbolos. Está contido, contém, não está contido e não contém. E lembrando que relação entre elementos e conjuntos é o pertence e o não pertence, beleza? Subconjunto. O que é isso, né? Sejam A e B dois conjuntos. A gente fala que A é um subconjunto de B se todo elemento que está em A também está em B.
o conjunto A ele está contido em B para ser subconjunto. Então, o conjunto A, observe, é um conjunto menor ou igual ao conjunto B. Porque todo elemento de A vai estar em B. Então, ele é igual ou ele é menor. Exemplo, o conjunto dos números naturais menores que 7 é um subconjunto dos números naturais. Ele está contido. Observe que todo número natural menor que 7 é um número natural. Observação. O conjunto vazio é o menor subconjunto de qualquer conjunto. O conjunto vazio, por definição, está contido em todo o conjunto. Tá? Então ele é subconjunto de todos. E o próprio conjunto é o maior subconjunto dele mesmo. Então o conjunto dos números naturais também é subconjunto dos números naturais. Por quê? Porque todo elemento que é natural é um número natural. Tá bom? Beleza? Relação de igualdade. Então, quando dois conjuntos são iguais, sejam A e B dois conjuntos, dizemos que o conjunto A é igual ao conjunto B se todo elemento que está em A for também um elemento de B e todo elemento de B for um elemento de A. Olha o exemplo. Se eu tenho que N é igual a 2, 3, 4, 5 e M igual a 5, 2, 4, 3, então o conjunto N é igual ao conjunto M. Pois qualquer elemento de N é um elemento de M aqui. Desculpa, tá? É M aqui. Tá bom? Beleza? Então, os conjuntos são iguais se eles têm os mesmos elementos, tá? Observe que não importa a ordem aqui no caso de conjuntos com números, ó, listados, a ordem pouco importa, tá? Beleza? Então agora tem uma lista de exercícios para você fazer. Eu vou ler eles rapidinhos. Você, cada um que eu ler, você pausa, resolve. Depois eu vou fazer uma videoaula com as respostas, tá? Vai estar logo após esse vídeo, tá? Para você conferir. Então, ó, dados conjuntos A igual a 1, 2, B igual a isso aqui tudo, C igual a isso aqui tudo e D igual a isso tudo, classifique em verdadeiro ou falso as 5 alternativas. Então, A está contido em B? Se for verdadeiro, coloca V. Se for falso, coloca F. Tá bom? Beleza? Represente os conjuntos. Números naturais menores que 4. Você pode listar aqui ou escrever a característica do conjunto, né? Escrever por extenso ou escrever dando uma característica, como a gente viu já na aula anterior. Números naturais entre 99 e 102. Você pode listá-los ou escrever a característica na anotação de conjunto. X pertencente aos naturais, tal que X, blá 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 blá. Tá bom? E o C, números naturais menores que 1000. Então você pode listar, coisa que eu não recomendo, porque existem muitos números naturais menores que 1000, né? Pelo menos 999, né? Então não recomendo que você liste aqui o C, mas que você escreva na forma de conjunto. Então A é o conjunto dos X, tal que X menor que 1000, por exemplo. É uma forma de escrever esse conjunto. Eu até respondi para você, tá? Sejam A esse conjunto, B esse outro e C esse outro. Preencha as lacunas com está contido, contém, não está contido e não contém, é apropriado. Então você tem esses conjuntos e vê, coloca as relações aqui que tem entre esses conjuntos, tá? Igual a gente viu na aula. Escreva quais e quantos são os elementos de cada conjunto. Então aqui você vai listar os conjuntos, né? Se possível, é claro. Então conjunto A. X pertencente a N tal que X menor ou igual a 4. Então liste todos os conjuntos, todos os números aqui desse conjunto, todos os elementos, né? Aqui só está escrito como se lê, tá? Ó. A é o conjunto dos números naturais que são menores que 4. O B é o conjunto dos números naturais que são menores ou iguais a 7. A gente pode listá-los aqui, tá? C é o conjunto dos números naturais que são maiores que 3. Bom, existem infinitos, né? Não dá para escrever todos. Então você escreve alguns aqui e coloca 3 pontinhos, tá? Para dizer que continua. D. X pertencente aos naturais, tal que X maior ou igual a 10. Lê-se. D é o conjunto dos números naturais que são maiores ou iguais a 10. E é isso. Espero que você tenha gostado dessa aula. Qualquer dúvida, deixa aí abaixo do vídeo, comentário, ou lá no nosso grupo no Face. Ok? Beleza? Obrigado e até a próxima. Valeu!